Aula de hoje, Biologia, com a professora Simone Santana, euzinha. Vamos falar hoje sobre proteínas. Uma delícia, não é mesmo? Vamos lá? Proteína, olha que delícia aí, ó. Está presente na carne vermelha, né? No peixe, nos ovos, no leite e em alguns cereais. Bom, olha só, qual a importância da proteína? Então, ó, primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Eu coloco sempre alguma coisa aqui para eu lembrar, para não deixar de falar para vocês, porque o slide ele é muito simplificado, né? Então, qual a importância da proteína? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Em relação à quantidade, o que nós temos, a substância que nós mais temos na nossa célula é a água. Né? Ela faz parte de 70% da nossa célula, praticamente, menos. Depois da água vem a proteína, em torno de 15%. Então, a proteína, depois da água, é a substância que mais tem na nossa célula. Então, ela é importante, porque ela tem diversas funções, né? Uma das funções que ela tem é a função estrutural. A função estrutural, que compõe as células ali. Ela faz parte também da membrana celular. É até através da proteína que algumas substâncias conseguem entrar na célula, conseguem atravessar, já que não consegue passar pelo fosfolipídio, né? Que a gente falou do fosfolipídio ontem. Beleza? Então, uma das funções é a função estrutural. Ela compõe a nossa unha, nossos cabelos, tá? Até algumas fibras musculares, a proteína é responsável pelo nosso reflexo muscular também, contração muscular. Bom, aí ela tem função energética. Poxa, nós já falamos que os carboidratos é o que nos dá energia. Depois falei que os lipídios também nos dão energia. Só que o lipídio tem um problema que acumula gordura, né? Aí vai ter problema com carboidrato, com o colesterol. A proteína seria em terceiro lugar em relação à energia, certo? Não é a principal função dela, mas ela também, se não tiver a energia do carboidrato, vai usar do lipídio. Se não tiver do lipídio, ainda tem a proteína para ajudar aí na energia, beleza? E outra aqui, ó, ela tem função também de anticorpos. Ajuda também na defesa do nosso organismo, né? É tanto que ela faz parte também do nosso sangue, não de anticorpos no sangue, mas da nossa hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína. Nós vamos falar sobre ela, quaternária. Bom, uma outra função aqui da proteína é a função enzimática. Aqui, né? Funcionamento das enzimas. Deixa eu botar esse apontadorzinho aqui. Das enzimas. Então, mas aí, o que seria essa enzima? A enzima, ela serve para acelerar algumas funções do nosso corpo, né? Algumas funções, acelerar que aquela substância seja metabolizada mais rapidamente, seja metabolizada também. Nós vamos ver isso lá na frente. E, além de funções hormonais, né? Elas atuam em relação à insulina, que nós falamos lá no carboidrato, em relação ao glucagon. Beleza? E são formadas de quê? Ó, aqui tá falando já, mas aí eu vou para frente. Olha, as proteínas, elas são formadas basicamente de carbono, oxigênio, hidrogênio, só que acrescentam nitrogênio. A gente não tinha falado do nitrogênio ainda, certo? Aí, ó, se vocês observarem aqui, ó, a proteína ela é formada por polímeros. Polímeros é quando eu tenho várias cadeias, né? E igual a gente viu lá nos carboidratos, eu precisava, por exemplo, de 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo. Então, isso aí são polímeros. A proteína também, ela precisa de vários polímeros. Por exemplo, aqui, ó, de que é feita a proteína? Quais são esses polímeros que formam a proteína? Olha só, esses polímeros são esses aqui, ó, os aminoácidos. Um carbono central ligado a um hidrogênio. E esse carbono também vai estar ligado a 2 oxigênio, que a gente chama de carboxila. Lembra lá atrás? Carboxila. C-O-O-H, carboxila. Então, essa carboxila, ela vai se ligar também aqui, ó, um H3N. O que é esse Nzinho aí? Nesse caso do H3N, é a amina, é o grupo amina. Por isso que dá o nome aminoácido, certo? E mais a um radical. Qual vai ser esse radical? Olha aí qual é o radical. Dependendo do radical que esse amina vai se ligar, que esse grupo de carboxila com amina vai se ligar, esse Rzinho aqui é que vai determinar qual é o aminoácido.
Nós temos existe cerca de 20 aminoácidos, só 20 aminoácidos que formam tudo isso que a gente conhece. Então, esses aminoácidos podem ser, ó, glutamina, prolina, cisteína, alanina, serina, ina. Todas essas inas, certo? Amina. Então, aminoácido, por isso que aí vai formar o nome. Mas aí, eles são polímeros, ele é um aminoácido, né? Para ele formar a proteína, ele tem que se ligar um aminoácido na outra, formar centenas de aminoácidos. E como é que ele vai se ligar? Como que ele vai se ligar, professora? Ele vai se ligar, lembra da hidroxila? Então, ele vai, ó, para ele se unir aqui, observem aqui onde eu estou mostrando, ele vai ter que perder uma molécula de água. Se ele vai perder uma molécula de água, ele vai ter que desidratar. Perdeu água, né? Quando ele perde essa molécula de água, automaticamente ele se une aqui ao outro para se ligar a outro aminoácido. Essa ligação entre um aminoácido e outro, lá vem o professor de química, o Diegão, chama-se ligação peptídica. A ligação peptídica é justamente a ligação entre os aminoácidos, tá? E quando ele vai desidratar, perdeu a molécula de água e se ligar a outros aminoácidos, vai se ligando. Para você quebrar uma molécula de aminoácido, vai ter que acontecer o quê? Vai precisar da água, vai ter que voltar água, né? Para poder separar novamente aquele aminoácido. Beleza? Bom, em relação à estrutura, ó, coloquei aqui. Em relação à estrutura. A estrutura é o seguinte, existe o aminoácido primário. O que é o primário? É quando ele tem só uma fileira ali de aminoácidos, né, para formar a proteína. Então, vários aminoácidos, ó, vou botar aqui na camiseta preta, vai formar uma estrutura primária da proteína. Tá, então são proteínas mais simples. Só que, às vezes, esse aminoácido, ele começa a se enrolar, essas proteínas, né, são vários aminoácidos, começam a se enrolar um no outro. Nesse caso aqui, eles já tem uma função secundária. Então, são proteínas já mais potentes, beleza? Mais fortes, mais resistentes, com mais estrutura. E essa proteína que se enrolou aí, ela pode se enrolar nela mesma e formar terciária. E, por fim, se enrolar mais ainda, e ter uma estrutura ainda mais forte, que seria a última estrutura, que é a quaternária. Olha a importância da estrutura quaternária. Por exemplo, é um exemplo da nossa hemoglobina. A nossa hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de todos os nutrientes até chegar à nossa célula, que são os glóbulos vermelhos. E a nossa hemoglobina, que é uma proteína quaternária, ela é responsável também por carregar o oxigênio. Né? Ela faz o transporte dos nutrientes e do oxigênio. Beleza? Bom, além disso, um exemplo de a proteína, ela pode sofrer algum tipo de mutação. O que é uma mutação, professora? Ela pode, por exemplo, de uma proteína quaternária lá, aconteceu algum problema, alguma mutação, algum erro, e essa proteína ela deixou de ser quaternária. Ou ainda, pode acontecer dela ser uma proteína simples e, de repente, virar uma proteína quaternária. Quer um exemplo simples? O ovo. O ovo é uma proteína, não é? A clara do ovo. A clara do ovo, o que pode acontecer? Se você pegar um ovo, quando você quebra ali na frigideira, a clara ela está transparente. Ela está de uma forma. Aquilo ali é uma proteína simples. Mas, à medida que você aquece, essa temperatura é que vai fazer com que aconteça uma mutação na proteína, uma transformação. Ela deixa de ser uma coisa e vai ser outra, certo? Pode acontecer pela temperatura ou pelo pH. No caso da temperatura, é essa que eu vou falar do ovo. Então, o ovo está ali. Na temperatura ambiente, ele vai continuar com aquela clara do mesmo jeito, aquela proteína simples. Quando a gente aquece a clara do ovo, automaticamente ela começa a esbranquiçar. Ela começa a se enrolar, uma resistência maior. E ela não volta mais atrás. Ela não volta mais a ser aquela clara de ovo. Ela vai continuar com uma proteína quaternária ali. Certo? E em relação ao pH, você sabe o que é pH? Hein? O pH é o seguinte, o pH ele vai medir a acidez da substância, ou do corpo, ou do órgão. Por exemplo, o pH ele vai de 1 até 14, certo? Vocês devem ter visto isso em química. De 1 até 14 é o pH. A metade disso é 7. O 7 é neutro.
Abaixo de 7, de 1 a 7, né? Quanto mais abaixo de 7, mais ácido ele vai ficando. Acima de 7, quanto mais próximo ao 14, mais básico ele vai ficando. Certo? O nosso estômago, eu quero falar da proteína. No nosso estômago existe uma enzima chamada pepsina. A pepsina é responsável pela quebra da proteína. Você vai comer a carne, ela não continua carne, ela vai virar proteína. Não é isso? Porque quebrou-se a molécula. Se não tiver a pepsina, a carne não vai ser quebrada. Então, alguma coisa vai acontecer ali que a sua molécula estiver em torno de 2, então ela não vai fazer essa quebra de molécula. Então, essa proteína não vai ser alterada, vai sofrer mutação. O que acontece na mutação? Em relação ou ao pH ou em relação às temperaturas. Bom, e existe ainda 2 tipos de proteína. Em relação às proteínas, existem os aminoácidos. Na verdade, a gente não consegue formar todos os aminoácidos. Nós temos alguns aminoácidos no nosso corpo, mas tem alguns que nós não temos. São 20 ao todo. 20 tipos, que pode se tornar centenas e milhares, né? Eles se ligam a um, se ligam a outro. Só que tem aminoácidos que nós não temos, então a gente não poderia constituir uma proteína, um tipo de proteína especial, por exemplo, que atuam em diversos lugares diferentes. Esses aminoácidos a gente chama de aminoácido essencial. Para a gente ter esse aminoácido essencial, é essencial por quê? Porque sem ele a pessoa não sobrevive. E como é que você vai adquirir esse essencial, já que seu corpo não fabrica? Se alimentando de proteínas. Quando você tem uma alimentação rica em proteínas, você vai estar automaticamente recebendo esses aminoácidos. Se seu corpo funciona direitinho, tudo vai funcionar bem, né? Porque nós vimos em relação à questão hormonal, eu não falei sobre os hormônios, né? Em relação à função hormonal, a proteína, ela é responsável pela insulina e pelo glucagon. A insulina a gente já sabe o que é, né? Tem uma enzima que vai quebrar as moléculas e tal, é responsável pela insulina. Que é o quê? A insulina, na verdade, o que vai acontecer com a insulina aqui? Em relação à absorção do açúcar. Né? Ele vai conseguir quebrar aquela molécula de açúcar e retirar do sangue, para não ficar aquele tanto. Não vai ter o açúcar no sangue, né? Vai ter moléculas de glicose ali. Então, quem é responsável por isso é a insulina, que é o pâncreas que fabrica, né? E também tem o glucagon. O glucagon ele faz o inverso, ele manda açúcar para você, porque ele é uma reserva de energia, ele é uma reserva de açúcar. Então, se a insulina não for fabricada para diminuir esse tanto de açúcar, mandar muito açúcar, o que vai acontecer? Adoecer. Beleza? E para encerrar, dentro de proteínas, olha, eu falei que eu ia ser rapidinho. Dentro de proteína, nós temos as enzimas. Igual eu falei, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é enzima. A enzima ela tem uma função específica. Qual é a função, professora? Olha aqui a função da enzima. A função é essa aqui, ó. Catalisador biológico. Entendeu? Não? Vou explicar. O que é uma catalisadora biológica? Ela vai acelerar a função. Né? Ela vai fazer com que aquela substância, aquele nutriente, realmente sofra aquela metabolização. Então, como é que ela vai fazer? Ó? Aqui é a enzima, certo? Esse azulzinho. Vamos colocar como seja. Aliás, aqui é a enzima, esse verdinho. Vamos colocar como se ela estivesse ali, né? Parada ali, procurando. Aí, de repente, vem um substrato. Substrato, uma substância, que pode ser um carboidrato, pode ser o que for. Essa substância, ela se liga a essa proteína, ou a essa enzima. Quando ela se liga a essa enzima, automaticamente ela acelera a metabolização, a transformação desse nutriente, dessa substância em moléculas menores. E isso vai acelerar, por exemplo, a digestão da proteína, né? A metabolização da glicose, do glicídio. Né? Então, ela vai ajudar nisso aí. Também em relação à temperatura, as enzimas também têm funções em relação a isso, tem diversas funções, beleza? E ela funciona dessa forma, ela se liga ao substrato e ali ela ajuda a quebrar essas moléculas, aumentando a velocidade dessa metabolização. Então, ela chama-se catalisador biológico. Bom, aí aqui eu coloquei um exemplo bem conhecido, ó. Tá vendo? Aqui ó, como é que acontece, ó. Aqui é a enzima se liga ao substrato, quebra ele, metaboliza, acelera a reação química e depois ela libera. Quando ela fez isso, ela libera e já fica esperando o outro.
Então, elas têm funções importantíssimas. É como se fosse o seguinte, ó, vamos supor esse senhorzinho aqui, é um exemplo bem usado pelos professores. Poxa, eu tenho que levar aquela mercadoria até o outro ponto. Poxa, se eu não tivesse a enzima, eu ia ter que fazer o quê? Ia ter que gastar energia, toda a minha energia, para poder levar essa substância até o local onde ela deve ir. Com a enzima, eu vou ter uma facilitação, porque vai ter um aceleramento disso aí, através de qualquer tipo de facilitação. Então, o que vai acontecer? Ó, ele ia carregar sem nenhum esforço, sem gastar tanta energia. Certo? Bom, a aula de hoje é só isso. Falamos sobre proteínas e falamos sobre enzimas, certo? Proteínas, lembrando que proteínas é formada a partir dos aminoácidos. Se alimente de bastante proteína, e aí você vai ficar mais saudável, mais energia, e vai fazer, isso também é responsável dos aminoácidos, é que vai formar o nosso código genético. Código genético é a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. Importantíssimo para que haja o nosso código genético, as nossas esperanças. Aconteça tudo certo. Beleza?